Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui começando, dando início a mais um projeto nesse canal, projeto esse intitulado Bíblia em Casa. Nesse projeto nós vamos aqui abordar alguns temas bíblicos, estudos reflexivos, teológicos, algumas palavras para te edificar. Amém? Nós vamos hoje falar sobre a epístola, a carta de São Judas, que é um conteúdo, uma carta muito apologética, uma carta que tem como seu tema, seu propósito, batalhar, defender a fé cristã, fé essa que nos foi entregue há muito tempo aos santos. Amém? Desde já, antes de dar o início, espero que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Deixe seu gostei para que a plataforma possa entender que você quer continuar recebendo notificações e avisos desse canal. Desde já também, compartilhe esse vídeo para poder edificar a vida de alguém. Vamos dar início aqui. Eu estou aqui com a minha Bíblia, a que eu sempre uso de costume, na tradução Almeida Revista Atualizada, a versão ARA, mas você pode estar acompanhando aí em qualquer tradução, no seu celular, no seu iPad, não tem nenhum problema, ok? Nós vamos abordar alguns tópicos, coisas que me chamaram muita atenção nesse texto, e o Espírito Santo falará conosco essa noite, ou tarde, manhã, onde quer que você esteja aí acompanhando esse vídeo. Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer a leitura de um texto com os irmãos, que está no versículo 3. Vale lembrar que a carta de Judas não tem capítulos como tem as outras cartas gerais no Novo Testamento, mas ela tem um capítulo único e tem no seu total 25 versículos. Capítulo único, versículo 3 diz assim: Amados, quando empregava toda diligência, todo cuidado em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Esse versículo aqui é basicamente o texto áureo. Esse versículo é o versículo-chave dessa carta, dessa epístola, desse conteúdo aqui. Irmãos, estamos falando aqui da carta de Judas. Esse Judas aqui não se trata de Judas Iscariotes. Não se trata de Judas, aquele agitador que tinha também lá em Atos, não. Esse Judas aqui é um Judas também que não é apóstolo, ok? Nós temos diversos Judas no Novo Testamento, isso acontece porque o nome Judas naquela época era muito comum, assim como hoje temos diversos nomes e sobrenomes que são comuns nas pessoas, né? Naquela época era comum o nome Judas, Judá, Barsabás, por aí vai. Muitos nomes que derivavam das tribos de Israel, né? Tinha a ver muito com a cultura e com a questão religiosa judaica da época, e por isso era muito comum esse nome. E mais as pessoas usavam, né, sobrenomes diferenciados para poder separar cada pessoa, né? Por exemplo, nós temos Judas Tadeu, temos Judas Iscariotes, enfim, temos muitos Judas no Novo Testamento, e graças aos sobrenomes que eles possuem, nós podemos diferenciar, né, cada um quem são eles. Esse Judas aqui, no versículo 1, ele deixa claro sua identidade. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? É claro que Jesus, quando veio à Terra e logo após Maria ter Jesus, não é como a tradição católica que afirma que ela permaneceu virgem perpetuamente, e não foi isso. A palavra de Deus deixa muito claro que Jesus teve outros irmãos terrenos, né? Teve muitos irmãos. Tiago foi um de seus irmãos, né? E esse Judas aqui é um Judas que ele é irmão de Tiago, né? E meio irmão ali de Jesus, porque naquela época alguns concordam que a linhagem era de primo, outros de irmãos, mas a linguagem correta é usarmos irmãos mesmo, ok? Alguns dizem, né, que são primos, e isso faz a linhagem ser distante, o parentesco ser distante, mas a realidade é que o texto original mesmo usa o termo irmão e não primo, ou alguém que faça o parentesco ser distante. A questão não é essa,
tá bom? Mas esse Judas aqui é um Judas que permaneceu um pouco anônimo na história. Nós temos algumas situações lá nos evangelhos sobre esse Judas aqui, ok? Esse Judas ele está no evento de Atos 1 e Atos 2, ali orando e no dia de Pentecostes, mas ele permanece anônimo, ok? E interessante porque essa mesma saudação de Judas, o Tiago também dá. Se você olhar o escrito de Tiago, ele faz a mesma coisa. Olha só, Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago e Judas usam a mesma expressão, a mesma saudação, né? E isso confirma que esse Judas aqui, bem provável que tenha sido Judas Tadeu, e Tiago tenham sido, né, da parentela ali terrenal de Jesus, né? Da semente de Maria. E esse Tiago, esse Judas aqui, eu acho interessante porque quando eles vão saudar os irmãos, quando eles vão se apresentar, eles não dizem que eles não falam, não deixam claro que são irmão de Jesus, ou meu irmãos, ou quem quer que seja. Eles não deixam isso claro, eles não se apresentam como irmãos de Jesus, como irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, não. O que Judas e Tiago faz é que eles se colocam numa posição de humildade. Em vez deles falarem que nós somos irmãos de Jesus, eles dizem que são servos de Jesus Cristo por dois motivos. Primeiro, para poder confirmar a divindade de Cristo. Em segundo lugar, para poder autocolocá-los, usar essa expressão, autocolocá-los numa posição de humildade. Isso nos lembra muito Filipenses capítulo 2, onde diz que Cristo, quando veio à terra, a si mesmo se humilhou e se esvaziou. Eu acho isso muito lindo porque ambos os textos, ambas as posições se conectam. Por fim, nós temos o texto do versículo 3. E o versículo 3 nos deixa explícito, nos deixa claro que Judas ele estava esforçado. Ele diz que empregava com toda a diligência, com todo o cuidado, para escrever acerca da comum salvação. Com certeza, aqui eu posso alegorizar que ele estava se esforçando, né? Ele já estava colocando a tinta na pena para poder escrever. Ele já ia falar da graça, ele já ia falar de salvação, ele já ia falar de como é feliz, é gratificante sermos salvos em Cristo. Mas quando ele ia fazer isso, ele olhou para a situação dos seus dias naquela época, ele olhou para a situação do evangelho da sua época e com certeza o Espírito Santo o incomodou. Vale lembrar que os escritores da Bíblia inteira, Antigo Testamento e Novo Testamento, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 4 diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, Judas também ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E de repente ele diz que quando estava exortado para falar sobre salvação, ele diz que se sentiu obrigado a falar sobre batalhar pela fé. Ele se sentiu obrigado, a situação da sua época obrigou ele a escrever sobre batalhar pela fé. Ora, se ele se sentiu incomodado para falar sobre batalhar de fé, sobre campo de batalha, então isso quer dizer que se ele falou sobre ataque, é porque alguma coisa ou algo da época estava atacando a fé dos irmãos. Justamente isso que vamos descobrir. Em primeiro lugar, Judas escreve baseado e inspirado nas condições dos seus dias. Versículo 3 ao versículo 4. O versículo 4 justifica o versículo 3. Olha só o que o versículo 4 diz. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a graça em libertinagem, a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. O versículo 4 justifica o versículo 3. Judas está se sentindo obrigado a escrever sobre salvação, a escrever sobre em defesa da fé cristã. Por quê? Porque simplesmente Judas percebeu
que nos seus dias atuais, homens ímpios, apóstatas, homens carnais se introduziram na igreja, se introduziram no meio dos irmãos. Lobos disfarçados de ovelhas se introduziram no nosso meio, no meio do trigo, o joio que se envolveu no meio do trigo, para transformar a graça de Deus em libertinagem. Libertinagem significa o abuso da liberdade. Paulo disse que não podemos ser dominados por nada. Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esses homens, porém, são homens carnais, são apóstatas, são escarnecedores, zombadores. E é interessante porque o conteúdo de Judas conecta com o conteúdo da segunda carta de Pedro, que também é o conteúdo apologético, o conteúdo de defesa da fé cristã. E essas duas cartas se conectam, né? Tanto Pedro quanto Judas, eles vão falar sobre defender a fé cristã, batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Pois bem, e quando eu leio sobre isso, quando eu vejo Judas falando sobre esses homens que se introduziram no evangelho, eu consigo me conectar com os dias atuais. Eu consigo me lembrar de homens que não têm um chamado, uma vocação para serem pregadores do evangelho, mas por torpe ganância, como diz Pedro, com alguma intenção maligna e carnal por trás, se introduziu nesse meio de pregar, de ser pregador, de dizer que faz a obra, mas dentro dele, na íntegra, ele tem algo maligno, algo que é perigosíssimo em suas intenções. São lobos em peles de cordeiro, lobos disfarçados de ovelhas. Simplesmente pessoas que estão fazendo o que estão fazendo por torpe ganância ou qualquer que seja o motivo maligno e carnal. Eu consigo me lembrar dos dias atuais, onde muitas pessoas, Deus está desmascarando, tirando as máscaras, mostrando a verdadeira face, né? Eu consigo ver nos dias de hoje Deus tirando a capa de muitos Acãs. Eu consigo ver hoje Deus usando muitos Natãs para poder desmascarar certos Davis. Eu consigo perceber isso nos dias atuais. E é o que estamos vivendo. É o que estamos vivendo. Pessoas que se mascararam e se introduziram, acharam uma forma de se introduzir no evangelho. E o que Judas está fazendo? Judas está batalhando por essa fé. Eu vejo muitos crentes calados, vejo muitos crentes que não conseguem tomar uma posição diante disso. Tem a internet nas suas mãos, tem a rede social nas suas mãos. Hoje temos uma tecnologia tão grande que um simples vídeo desse pode correr por muitos países, muitos lugares, enfim, né? Nós temos uma tecnologia muito avançada, a internet avançou muito. E simplesmente esses irmãos estão na internet fazendo o que não deviam. E o que deviam fazer não estão fazendo, que é batalhando pela fé cristã. Eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes que ao invés de estarem expondo a palavra de Deus, estão expondo os seus corpos, envergonhando o corpo de Cristo. Eu vejo muitas das vezes na internet irmãos que se dizem pregadores, ministros, se dizem soldados de Jesus, mas na verdade eles não conseguem nem defender o seu credo, a sua fé, não conseguem. Simplesmente porque não tem o espírito, esse incômodo, essa obrigação que Judas sentiu. Pois bem, em segundo lugar, no versículo 5 ao 11, nós temos os exemplos de punições a esses homens ímpios, a esses apóstatas. Mas, Valdir, o que é apóstatas? Esses homens apóstatas aqui, o significado dessa palavra significa homens que abandonaram sua fé, se tornaram escarnecedores. A apostasia significa abandono consciente de fé. Não é alguém que recebeu um julgamento, não é alguém que foi apontado, que foi criticado, que foi ofendido, que alguém tacou uma pedra e desviou da igreja, não. A apostasia aqui nesse contexto é alguém que fazia parte do corpo. É a mesma coisa que o apóstolo João fala na sua carta. Eles eram dos nossos, mas saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Que não é o caso aqui. São pessoas que abandonaram sua fé conscientemente. Provavelmente foram para uma faculdade secular, para uma universidade secular, e lá o professor progressista, comunista, lá o professor ateu fez a cabeça dele. O que aconteceu? Ele se desviou.
abandonou sua fé conscientemente. É o que está acontecendo nos nossos dias também. Se alguém não tem sua fé sólida, se alguém não constrói sua casa na rocha, vai vir o vento, vai vir a serpente, vai vir o ateísmo, vai vir o comunismo, o progressismo, vai vir um grupo LGBT para poder falar. É a serpente com lugar de fala. E é aí que nós temos que estar com a Bíblia aberta. No versículo 5 ao 11 nós temos a punição, o exemplo de punição no Antigo Testamento daqueles que fazem isso, que abandonam conscientemente a fé, daqueles que são escarnecedores. Veja bem, acompanhe comigo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, ele agora está falando do povo da terra do Egito, destruiu depois que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Ele cita agora até o versículo 6 dois exemplos. O primeiro foi o povo da terra do Egito. A gente sabe que a maioria foi incrédulo, foi ingrato perante Deus, e a terra os engoliu. Deus os puniu. O segundo exemplo que ele usa é sobre os anjos que foram soberbos, não estavam satisfeitos e queriam algo mais. Esses, Judas está falando que até o momento que ele está escrevendo, e creio que até hoje, esses anjos estão presos, algemados, acorrentados. Alguns que se tornaram demônios foram foram soltos, mas alguns permanecem presos e só serão soltos em um período da grande tribulação. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo a outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas agora traz o terceiro exemplo. Ele traz o exemplo dos homens e mulheres, prostitutos e prostitutas, adúlteros e adúlteras, fornicadores, lá de Sodoma e Gomorra. Esses homens que praticavam sexo ilícito. Pois é, lá em 1 Tessalonicenses diz que Deus é vingador daqueles que praticam a prostituição. Pois é. Então, esses homens, eu acho lindo, eu acho muito edificante, muito exegético, porque Judas ele conecta esses homens aqui do versículo 4, homens ímpios, com o exemplo dos homens do versículo 7. Então esses homens não são somente apóstatas, eles também são prostitutos, também são adúlteros. Eles estão vendendo a fé, negociando a fé dos irmãos, eles estão fazendo negócio com o evangelho, eles estão vendendo o corpo da noiva de Cristo. Versículo 8, como se fosse só isso. Versículo 8, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Agora no versículo 8 ele está falando que esses homens eles não apenas fazem isso, mas eles também difamam autoridades superiores. É aquele tipo de gente que encontramos no quadro atual. Não quer se submeter a pastor, a governantes, a prefeitos, a presidentes. Não aceita que tem alguém acima dele. Não aceita que alguém tem um cargo acima do dele. Não aceita ser liderado, pastoreado por ninguém. Pedro vai dizer que esses homens apacentam. Perdão, foi Paulo que disse. Eles vão dizer que esses homens são pastores de si mesmos. Eles apacentam a si mesmos. São esses homens aqui. O mesmo acontece hoje em dia. Alguns não aceitam ser liderados por pastores, por líderes nas igrejas. Não só isso, não aceitam ser liderados por ninguém. São soberbos, querem ser pastores de si mesmos. O que acontece? Eles saem do corpo de Cristo, abrem uma igreja na esquina, ou então vão para o Facebook, porque a maioria é assim. Abre a página no YouTube, no Facebook, no Twitter, onde tiver. Cria lá um grupo na rede social dele, começa a postar um monte de baboseira acerca da igreja, começa a criticar a Santa Ceia, começa a criticar o corpo de Cristo, começa a criticar a igreja, os pastores, começam a medir todos por igual, começa a chamar todos os pastores de ladrão. Eu conheço pessoas assim, pessoas que não aceitam ser lideradas por ninguém. São pastores de si mesmos e acham que sua página no Facebook, na rede social, são o seu certificado de batismo. Eles pensam que só porque fazem isso, eles são membros membros do corpo de Cristo. A igreja somos nós, a igreja sou eu. Não, você não é.
O Novo Testamento deixa claro, Paulo deixa claro que os irmãos devem se reunir. Lá em Hebreus diz que não podemos deixar a nossa congregação como é o costume de alguns. Não podemos fazer isso. Eu acho engraçado porque Jesus ele veio à terra, lidou com gente, pregou pra gente, ensinou gente, morreu pela gente, andou com pecadores, comeu com pecadores, lavou pés de pecadores. Mas as pessoas de hoje em dia não querem andar com ninguém, não querem se subordinar a ninguém. E Paulo disse, Jesus também disse que a gente tem que lavar os pés de um dos outros. Paulo deixou claro que a gente tem que submeter os nossos irmãos, levar o peso um dos outros, orar uns pelos outros, enfim. As pessoas não querem ter contato com ninguém. Isso é muito perigoso. Versículo 9. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem por instinto natural, com um bruto sem razão. Até essas coisas se corrompem. No versículo 10, Judas diz que esses homens também são homens naturais e carnais. Tudo que eles não entendem, eles difamam, escarnecem, zombam. Eu acho engraçado porque as pessoas não querem fazer parte do culto, mas querem ir para a internet falar mal do culto. As pessoas não tiram um dia da semana para ir no culto, para visitar a igreja, experimentar como está no corpo de Cristo, mas querem ir para a internet, ir para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, querem ir para lá. Eles querem se segregar, se isolar para poder falar mal do corpo de Cristo, falar mal do nosso pentecostalismo, que é tão criticado aí na internet, que é tão criticado, quer criticar o nosso jeito, nossa liturgia, nosso culto, criticam nossas músicas, criticam o hino da harpa, criticam nossa pregação, criticam o jeito que pregamos, enfim. Pode ter quantas pedradas tiver, pode ter quantos comentários, críticas tiver, o pentecostalismo ainda segue como o maior movimento evangélico do mundo e do Brasil e vai continuar de pé. No versículo 11, ele diz assim, ele dá esses exemplos dos 5 ao 10, e no 11 ele dá uma síntese sobre esses homens. Ai deles, Judas lança um ai. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Enfim, no versículo 12 ao 13, ele fala que esses homens são como rochas submersas. Eles falam que, Judas fala que esses homens também são como ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes. Judas dá esses adjetivos terríveis a esses homens, porque o que eles fazem é cruel. Sua intenção é cruel, sua posição é cruel, é maligna, se introduzir no corpo de Cristo, introduzir no Evangelho para poder bagunçar. E nós sabemos que Deus não deixa ninguém impune. Deus não deixa ninguém impune. Deus não deixa ninguém mascarado. Ele sempre vai tirar a máscara. Terceiro lugar e último tópico. Judas faz um memorial apostólico e mostra os deveres dos crentes no versículo 17 ao versículo 23. O versículo 4 se conecta com o versículo 17. Ele diz, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. E aqui, no versículo 17 ao 19, Judas deixa claro, o período que Judas está escrevendo é um período ali 65, 66 depois de Cristo, uma época provavelmente que alguns dos apóstolos já tinham morrido, alguns, E Judas está escrevendo aqui, ele está trazendo à memória a palavra, o sermão, a pregação, a doutrina de quem veio antes de Judas. Judas não é apóstolo, mas ele está trazendo a palavra de quem é apóstolo. Judas está pregando, está ensinando, doutrinando, exortando, mas ele também está trazendo a palavra de quem veio antes dele, de quem já ensinou, de quem já pregou, de quem já doutrinou antes dele. Isso também é humildade, reconhecer quem veio antes de você, reconhecer quem ensinou antes de você, antes dele, reconhecer, que alguém já trouxe também uma palavra antes da pessoa escrever Judas. Então aqui ele faz um memorial.
Ele diz: irmãos, não se esqueçam das palavras, das pregações dos nossos apóstolos, irmão Pedro, irmão Paulo, irmão Tiago, irmão João, o nosso Senhor Jesus, acima de todos eles, e líder, salvador. Não se esqueçam que eles também falaram a mesma coisa. É tipo assim, o que Judas está dizendo é: eu estou pregando isso, mas não se esqueçam que quem já veio antes de mim já falou sobre isso. Não se esqueçam que Jesus disse, né? Jesus disse que viriam muitos falsos cristos em seu nome. Mateus capítulo 24, né? Pedro falou, João falou, Tiago falou, Paulo falou que muitos escarnecedores surgiriam nos últimos tempos. Os últimos tempos seriam difíceis, né? Falsos obreiros iriam surgir, falsos pregadores iriam surgir, falsos crentes, bodes iriam se introduzir no meio da igreja. Justamente isso que está acontecendo nessa época. E na nossa época também está acontecendo. Por que no versículo 4, Judas diz que tem homens negando a soberania de Jesus? Porque na época de Judas, na época dos apóstolos, antes do primeiro século e até depois do primeiro século, tinha algumas heresias, são várias, mas a maioria delas negavam a divindade de Cristo, né? Nós temos o unicismo que dizia que Jesus era a mesma coisa do Pai, né? Nós temos o arianismo, né? É por esse motivo que João escreve seu evangelho e suas cartas, Judas também escreve, eles escrevem por esse motivo aqui, para poder combater essa heresia, a heresia ariana, né? O arianismo. O monofisismo também, que dizia que Jesus não era Deus, Jesus não era o Cristo, esse tipo de coisa, negando a divindade de Jesus, negando essas coisas, dizendo que sua morte na cruz não foi uma expiação dos nossos pecados, mas que foi uma mera ilusão, algo que não aconteceu, né? Um holograma, mentira pura. Então, Judas está dizendo isso, justamente ele está enxergando uma heresia da sua época, ele escreve para combater essa heresia. E nós, hoje, nos dias atuais, estamos vendo aí muitas heresias na internet, no meio da igreja, no meio evangélico, e muitas das vezes a gente não tem coragem de combater, porque se combatermos, vamos perder as agendas, se combatermos, vamos perder ciclos sociais, ciclos de amizade, vamos perder muita coisa. É claro, isso para quem pensa de modo material, de modo terrenal, de modo carnal. Mas quem pensa no céu, quem sente a obrigação de defender a fé, como Judas sentiu essa obrigação, vai defender, lutar pela fé que aprendeu. Aprender a fé de alguém que veio antes dele. A gente tem que aprender a batalhar pela fé que nossos pais nos ensinaram, nossos pastores nos ensinam, né? Aprender com quem veio antes da gente. É isso que Judas está fazendo aqui. No versículo 17 em diante, ele faz um memorial da pregação que ele já ouviu antes da qual ele está falando aqui. Tudo que ele está falando, os apóstolos e o próprio Cristo confirmaram que viriam esses homens, né? É por isso que não podemos ficar assustados, não podemos ficar amedrontados e ficar com medos perplexos. Não podemos, porque o próprio Judas disse que esses homens já estavam determinados, já estava escrito que esses homens iriam aparecer, e não podemos nos assustar quando surgir esses homens no meio da igreja. No versículo 19, ele diz assim, versículo 20 ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Agora, para encerrar aqui, Judas está falando que nós temos que ter amor por aqueles que se desviaram, ter amor, orar por aqueles que se afastaram. Temos que orar. Tem irmãos que esquecem que são irmãos que caíram, irmãos que precisam de oração, né? A gente tem irmão que pensa que tem que orar só por quem está dentro da igreja. Não. Tem pessoas do seu lado que necessitam de sua oração. Às vezes queremos orar mais por aqueles que estão fora do corpo e não oramos para aqueles que estão dentro do corpo de Cristo. Temos que pensar mais nisso. Judas também, ele diz, né, vós, porém, amados irmãos, que estão orando, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardem-vos no amor de Deus. Ele não está falando para guardarmos o amor de Deus, porque isso já temos aqui. Ele está falando para guardarmos no amor de Deus, porque o amor de Deus é uma doutrina, é uma graça que arde em nós. No versículo 23 ele diz assim: salvai-os, arrebatando-os do fogo,
Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então Judas está falando para orarmos por eles, ajudarmos se puderem, se quiserem ajuda também, claro, mas também para sermos cautelosos, cuidadosos, compassivos, odiando até a roupa que eles usam. Pois é, Judas agora está falando que temos que ter nojo, né? Nós temos que detestar até a roupa contaminada que eles usam aqui. Roupa não leva ninguém para o céu. Isso não vai colocar seu nome no livro, no livro da vida. Mas também a roupa tem que ser a sua identidade. Por diversas vezes no Antigo Testamento, os homens foram reconhecidos pelo seu modo de se vestir, de se comportar, o seu perfil. E hoje também não pode ser diferente. Há muitos irmãos que, se você olhar, se identificam com o mundo lá fora, com a carnalidade, um sistema mundano. Mas tem irmãos que você olha e você vê, analisa o perfil dele e você percebe que é alguém que tem piedade, temor na roupa que está usando. Isso também faz parte de um perfil cristão. No versículo 24, para concluirmos aqui, o vídeo já está bem longo. Judas faz uma doxologia. Ele faz aqui praticamente ele faz um inário ao Senhor Jesus, ele faz um cântico. Olha o que ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas agora conclui o seu texto, conclui o seu sermão, ele conclui o seu escrito, ele conclui o seu livro, falando sobre a pessoa de Cristo. Está falando, pregando sobre a graça de Cristo, sua divindade, sua soberania. Ele começa falando sobre a batalhar pela fé que foi entregue aos santos, e ele conclui falando sobre aquele que nos deu a fé. Ele conclui falando sobre aquele que nos presenteou com essa fé, né? Nos deu essa graça, e isso é dádiva, isso é dom, é um dom gratuito que vem de Deus, né? E temos que glorificar a Deus porque Ele veio aqui, né? Se humilhou, se esvaziou, veio aqui. Nós não éramos dignos, mas Ele acreditou em nós, Ele subiu naquela cruz e fez aquilo por obediência, por amor à sua criação. E hoje nós temos acesso gratuito e instantâneo à sua graça, à sua presença, sem necessidade mais de tabernáculo, sacerdote ou tenda. Não precisa mais disso. E aqui que eu quero concluir esse vídeo. Da mesma forma que Judas conclui o seu sermão falando da graça de Deus, eu também concluo meu vídeo falando sobre a graça de Deus. Que a graça de Deus possa abrir os nossos olhos todos os dias. Que a graça de Deus possa nos conduzir a diariamente batalhar pela nossa fé. Batalhar onde nós estivermos, na internet, na rede social, na igreja, na universidade, nas escolas, na faculdade, em qualquer lugar que estivermos, a igreja tem que estar presente batalhando pela fé. Nós não podemos deixar que o comunismo, o progressismo, não podemos deixar que a comunidade LGBT abafe nossa fé, coloque uma venda em nossos olhos e uma fita em nossa boca. Não podemos deixar. Nós temos que combater o joio, os falsos mestres, falsos obreiros, os lobos disfarçados de ovelhas. Temos que combater e prezar, né? Temos que pagar preço por isso, porque nossos irmãos pagaram um preço muito alto para que essa palavra chegasse até nós. Lutero pagou um preço alto, Paulo pagou um preço alto, muitos irmãos pagaram um preço muito caro para que nós tivéssemos acesso. Mais do que isso, para que tivéssemos nossa liberdade de falar de Cristo em meio à sociedade. E não podemos negligenciar isso. Temos que valorizar o sangue que foi derramado pelos mártires. Temos que valorizar o preço que foi pago, um preço que foi muito, muito caro. E temos que valorizar. E é isso. Que Deus os abençoe e que a graça de Deus continue abrindo nossos olhos para continuarmos enxergando que a nossa fé tem que ser defendida. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para edificar mais pessoas. Te aguardo aqui no próximo vídeo.